Acho que junho, em algum lugar, representou uma confirmação de uma coisa que eu vinha dizendo que parecia que eu estava falando para um vazio e ninguém estava ouvindo. Porque eu comecei a trabalhar com a ideia de que as pessoas queriam participar politicamente de maneira mais ativa desde 2010, né? 2009, 2010 foi quando a ideia do Meu Rio surgiu e amadureceu. E naquela época, 2009, 2010, a coisa número 1 que eu ouvia é: a juventude é apática, as pessoas não se interessam por política, e no Meu Rio não vai dar certo por causa disso. Isso em 2010. Isso em 2010. Hoje eu ouço outras razões pelas quais o Meu Rio não daria certo. Mas certamente ninguém nunca mais me falou que a juventude era apática ou não se interessava por política. Hoje as pessoas falam da polarização, falam da dificuldade de se encontrar consensos, de formular lutas conjuntas, das autofagias dos movimentos. Hoje a gente vive um outro momento que é quase que o momento do excesso desse desejo de participação política, que é canalizado de uma maneira às vezes um pouco autodestrutiva. Mas até 2013 a crítica se dava pela falta. Era a falta de participação, era a falta de interesse, era a falta de desejo. E 2013, em algum lugar, confirmou uma certeza que eu tinha, que era uma certeza geracional quase, né? De que essa geração não é apática, ela não é distante da política, ela não é uma geração que nega a coisa pública. Mas o excesso da política como uma pauta que acabou gerando muito mais uma entropia na aparência do que a ruptura ou o progresso que a gente esperava ver, ou muitos de nós esperávamos ver a partir de junho. Você sente esse backlash, essa ressaca muito forte que aconteceu depois de um processo tão interessante, tão exuberante, mais do que claro. Muito exuberante. Né? Eu sinto assim, eu sinto que a desconexão entre as esferas de poder, de fato, né, de poder político, e as pessoas é tão profunda que quando você gera essa vontade de participar politicamente de maneira muito súbita e agressiva em algum lugar, se ela não consegue encontrar do outro lado, nas instituições públicas, uma resposta, ela acaba se voltando para dentro. Então, assim, política é dissenso, política é disputa. Em geral, você disputa a partir de uma visão comum de coisa pública, né? Quando você não consegue disputar a coisa pública porque ela está completamente permeável e blindada, é normal que essa energia, essa vontade de disputar politicamente, se volte para o próprio campo que procurou entrar na política. Então, acho que hoje a gente vive o translado da luta, a transferência da luta política para o campo da potência, sem nenhuma relação mais com o poder. E isso é um pouco estranho mesmo. Mas o poder, o Estado, a política institucional, ela nunca respondeu de maneira generosa a grandes mobilizações de rua. Ela nunca respondeu, mas em 2013, talvez por ser a primeira grande manifestação de rua, né, série de manifestações de rua... A primavera brasileira. Dessa geração, a gente tinha uma expectativa de que haveria essa resposta. E em algum lugar, num primeiro momento, houve. Houve de maneira muito superficial, mas houve. Você teve uma paralisação das instituições públicas durante aquelas semanas, né? Você teve prefeitos e governadores que não sabiam o que fazer e que procuravam, de alguma forma, responder aquilo que eles estavam vendo. Ou pela violência, pela repressão, mas logo vendo que a repressão não estava funcionando, para uma resposta política. Né? Tanto que houve uma reversão do aumento da tarifa, você teve a Dilma vindo a público falando que ela ia chamar uma constituinte para discutir a reforma política. Quer dizer, você teve uma primeira vaga de resposta, porque eu acho que foi um movimento que pegou todo mundo muito desprevenido, inclusive os políticos. Né? Se a gente repetisse junho em números, em ímpeto, ainda assim a gente não repetiria junho, porque do lado de lá a gente já não teria mais nenhuma resposta semelhante àquilo que a gente teve naquele mês. Ninguém sabia como lidar com junho também. Exato. Né? Como ninguém sabia como lidar, houve uma sensação por parte de quem estava protestando. Nem os ativistas, nem a gente. Mas eu acho que a gente achou que aquele baralho que a gente tinha embaralhado, daquele embaralhamento ia surgir um jogo novo. E de fato poderia ter surgido, né? A gente mudou as condições. Eu acho que sim, eu acho que a gente afetou uma coisa que é muito difícil de afetar na política, que é as condições nas quais os atores operam e a partir das quais eles tomam decisões. Né? A gente, em geral, quando a gente trabalha com ativismo, mobilização, pressão pública, a gente tenta influenciar diretamente os atores, as decisões que eles tomam. E é muito difícil você produzir artificialmente uma coisa que muda as condições, que muda
o cenário desse jogo, né? Isso, em geral, acontece quando tem algum fator externo muito grande, uma catástrofe natural, uma guerra, um atentado terrorista, sei lá, 11 de setembro. Você muda as condições do jogo. Junho, em algum lugar, afetou justamente isso, a paisagem, o ecossistema, as condições que estavam dadas. E isso desestabiliza todo mundo por um curto período de tempo. Depois, é claro, você tem um retorno a um novo ponto de equilíbrio, e aí para você desestabilizar esse novo ponto de equilíbrio, você precisa de uma outra intervenção externa que não seja parte dos cálculos já estabelecidos. Então não poderia mais ser junho. Que não está na agenda, né? Que não está na agenda. E aí a gente não aproveitou essa janela muito curta de tempo, a verdade é essa. Então isso foi ruim, porque acho que naquela janela a gente podia ter feito a revolução que a gente quisesse. Você acha mesmo? Acho. O que você quer dizer com isso, que a gente poderia ter feito a revolução que a gente quisesse? Eu acho que naquelas semanas que sucederam a junho, havia uma percepção de poder, tanto da parte de quem estava na rua, quanto da parte de quem estava lidando com quem estava na rua, inflada, maior do que a realidade do poder. Mas percepção de poder em política é mais importante do que poder de fato. No fundo, todos os cálculos são feitos a partir de uma percepção de poder. E se a gente tivesse sabido aproveitar aquele momento, talvez a gente tivesse conseguido emplacar algumas agendas. A própria reforma política, que hoje está acontecendo a conta-gotas no Congresso, e a partir da pauta do Congresso, poderia ter sido feita a partir de uma pauta mais popular. E a presidente do Brasil abriu espaço para isso. Claro, ela abriu de maneira frágil, e ela não bancou essa abertura. Ela recebeu uma reação imediata muito grande da parte de quem não tinha interesse em mudar as regras do jogo nesse nível de profundidade. Inclusive seu vice-presidente. Inclusive seu vice-presidente atual presidente. Mas ela não recebeu apoio da rua. A gente não soube olhar para aquilo e falar, tá bom, essa é a frechinha que a gente conseguiu abrir na lona do circo e agora a gente vai entrar com um elefante, sabe? A gente não fez isso. E eu não tô falando que a gente tinha que ter apoiado a Dilma. Não é um arrependimento nesse sentido de, oh meu Deus, por que a gente não apoiou a figura política da Dilma? Mas eu acho que a gente tinha que ter apoiado a ideia. Ou, mais do que apoiado, a gente tinha que ter, a partir dessa ideia, ampliado as possibilidades. Falar, tá bom, a gente quer isso e mais um pouco. O nosso jogo deveria ter sido de construir a partir daquilo que a gente já tinha conseguido abrir. Mas é difícil falar isso, é difícil fazer isso a partir de um movimento súbito e não organizado, porque o fato dele ser súbito é o que torna ele potente, interessante, é o que realmente muda o cenário político. É o que desequilibra, mas também é o que torna ele mais difícil de canalizar e de direcionar. Eu acho que junho tinha mais uníssono e consenso do que hoje a gente é capaz de lembrar. Em parte porque houve um trabalho que eu acho muito consciente de fragmentação dessa potência. E aí você tem uma parte dessas vozes que estavam na rua, que foram capturadas. Mesmo. Eu acho que isso foi estratégico. Consciente que eu digo, claro que eu não acredito que se reuniram numa sala, tomaram decisões, mas acho que houve atores específicos dentro da política. Sabendo o que estavam fazendo. Sabendo o que estavam fazendo, que canalizaram parte dessa energia para algum lugar. Então, quando você vai olhar as famosas pesquisas do Papo Hortelado, de outros que fizeram pesquisas em junho, durante a rebarba de junho também, e você percebe que já havia uma demanda por serviços públicos de qualidade, por um Estado que provesse o mínimo de infraestrutura para que as pessoas pudessem perseguir seu potencial de uma forma mais equânime. E quando você vê que existem ecos dessas mesmas demandas nas manifestações pelo impeachment da Dilma, que certamente não reuniram a totalidade de junho, dado que excluíram quase todo o campo de esquerda no Brasil, mas quando você vê que existe esse eco, você percebe que havia sim pontos de consenso, porque essas pautas são pautas tradicionalmente muito mais próximas à esquerda do que à direita. Junho também tinha um grito anticorrupção que perpassava um espectro ideológico amplo. O povo que estava aqui no Leblon, acampado na frente da casa do Cabral, falando fora Cabral, não era um grupo de ativistas ideologicamente identificados com a direita necessariamente. E eu apostaria que poucos deles devem ter comparecido às passeatas do impeachment. E, no entanto, a maior acusação que era feita ao Cabral era uma acusação de corrupção, já. E Cabral agora está preso
no bojo da Lava Jato. Quer dizer, essas coisas, eu acho que junho reunia muito mais pontos de consenso do que a gente soube aproveitar, e também reunia pontos de dissenso, e esses pontos de dissenso foram muito bem aproveitados. Mas acho que isso tem muito mais a ver com o que se fez a partir de junho do que com o que existia ali. Era um espectro ideológico amplo? Era, mas isso não quer dizer que era impossível de canalizar aquela energia para algum ponto de consenso. Eu acho que o que mais dificultou essa canalização não foi a dificuldade de encontrar agendas comuns. Eu acho que o que mais dificultou foi o medo do protagonismo. Foi que nenhum grupo, nenhuma liderança, nenhuma pessoa, indivíduo, instituição, ninguém teve coragem de falar: eu vou então agora propor uma saída, propor um próximo passo. Falar a partir de uma perspectiva de futuro que eu quero apresentar. Porque fazer uma apresentação de perspectiva de futuro naquele momento seria interpretado como uma tentativa de roubar um protagonismo ou de se colocar como liderança. E naquele momento isso era muito mal visto. Então todas as potenciais lideranças que existiam e eram reais e tinham contribuições e legitimidade, contribuições legítimas e importantes a fazer, ficaram intimidadas. E falam: não, imagina, não sou líder de coisa nenhuma, eu não tenho nada para oferecer, eu não tenho propostas a fazer, eu não sei o que a gente deveria fazer a partir daqui, vamos deixar a multidão decidir. Mas a multidão não decide nada. A multidão tem milhões de potenciais, mas é importante que existam lideranças e vozes, inclusive vozes dissonantes, mas vozes que naquele momento se apresentassem e falassem: olha, gente, eu tive uma ideia, por que a gente não vai por esse caminho? E eu tenho certeza que teria gente para seguir, mas a gente teve uma crise não de liderados, uma crise de líderes. E que talvez passe por uma percepção de que todo mundo queria ser líder, ninguém queria ser liderado, então você se propor liderança seria trair essa vontade. Difícil, teria que fazer uma psicanálise ali de junho, mas eu acho que foi um pouco por isso. A sensação que eu tive foram duas. Assim, falei: nossa, muita gente aqui se detesta e ainda não sabe. E a outra foi: isso aqui é uma timeline, isso aqui não é um protesto. São pessoas vindo aqui representar os seus posts ou as suas projeções sobre o que o Estado é, o que a política deve ser, o que elas querem ser. Era a afirmação mais do indivíduo do que de uma certa coletividade. Você sente isso? Você concorda? Como é que você vê essa análise do fenômeno de comunicação baseado no indivíduo? Eu tenho uma visão diferente, de novo. Talvez eu seja uma eterna otimista de junho. Eu acho que existe um elemento disso, mas até isso é, em algum lugar, convergência. Se todo mundo está na rua produzindo uma voz própria e individual, mas ao mesmo tempo optou por fazer isso a partir de uma visão coletiva de como você projeta essa voz própria, então talvez a demanda mais convergente seja a demanda por voz, por participação efetiva. Né? No sentido de que, ainda que as pessoas tenham discordâncias, o processo que elas escolheram para trazer os seus pontos de vista muito específicos e individualizados para algum lugar, para alguma arena pública, foi semelhante. E talvez isso já apontasse justamente para uma crise de processo. É por isso que eu acho que a resposta da Dilma não foi ruim. Eu também acho que não. Talvez a única resposta possível ali fosse, de fato, olhar para o processo pelo qual tomamos decisões. Porque tentar retirar uma agenda de política pública na ponta, comum àquela gente toda, seria, de fato, muito difícil. Mas uma agenda de processo, talvez menos difícil. Porque se todas aquelas pessoas sentiam que a sua voz política, que as suas demandas, que as suas projeções sobre aquilo que o Estado deveria ser, não estavam encontrando um canal de expressão e de efetivação no mundo adequado, que os nossos processos de agregação de vozes e de demandas e de sonhos e de projeções estão falhando. E não é à toa que agora, alguns anos depois, a gente está vendo a crise dos partidos, a gente está vendo essas instituições que estavam encarregadas em algum lugar de representar a cacofonia da sociedade falhando e se desmantelando. Em algum lugar aquilo já estava sendo apontado em junho. Então, sim, eu concordo que eram muitas vozes individuais e que havia uma expressão do indivíduo talvez mais facilmente lida do que uma expressão de coletividade. Por outro lado, o fato de todos esses indivíduos terem escolhido expressar essa voz individual de forma coletiva no mesmo momento mostra que talvez esse fosse o gargalo. A falta de canais de expressão dessas vozes e desses pontos de vista.
Eu acho que toda tática de pressão tem um teto baixo. No sentido de que a pressão ela é muito mais eficiente quando ela é surpreendente. Uma vez que você já tem uma previsibilidade do protesto, seja ele online, na rua, ou pelo boicote, pelo boicote, tem 1000 táticas possíveis, né? Uma vez que ela se torna previsível, ela entra no cálculo político ou de negócios daquela instituição que você está querendo pressionar. O sistema já sabe como lidar com isso. E você chega a extremos, do tipo Alckmin querendo fazer protestos só no sambódromo, sabe? Aquela coisa. Não, quer protestar? Tá bom, vamos incorporar então o protesto à normalidade da vida urbana, da vida em cidade, da vida em sociedade. Incorporar a normalidade é exatamente o que você precisa fazer para ignorar. Então, a partir do momento que você incorpora a normalidade, você perdeu. A tática, ela só é efetiva na medida em que ela é nova. Ou que ela, em algum lugar, surpreende, não por ela ser nova numa perspectiva histórica, o protesto não era novo em 2013, Sim. mas ele não tinha acontecido nesse nível de magnitude, de importância de escala no Brasil em muito tempo. E dinâmica também. E de dinâmica, Como sem uma ele liderança aparecia. específica, sem você poder sentar com um líder sindical e falar, não, vamos negociar, tudo isso era novo. E tudo isso era efetivo justamente por ser novo. Então, acho que tudo tem um teto baixo. O que não tem teto baixo? É formação de infraestrutura. Infraestrutura que eu digo de comunidade, de gente que se reconhece como parte de uma mesma comunidade, que partilha uma identidade comum e que está disposta a agir de maneira coletiva de forma continuada. Quando você tem isso, você pode empregar um portfólio, digamos, infinito de táticas. O difícil não é criar um sistema de envio de e-mails para vereadores, nem marcar um protesto na Praia de Copacabana. O difícil é ter gente disposta a fazer todas essas coisas. Sem parar. Sem parar e conseguir se comunicar com essas pessoas de maneira efetiva, rápida, reativa, porque as decisões estão sendo tomadas de forma muito, muito rápida, do outro lado também, e fazer com que essas pessoas continuem empregando táticas diferentes de pressão de forma continuada. O protesto é uma tecnologia especialmente difícil de usar para a criação de infraestrutura, porque o protesto permite dificilmente uma captura até de dados, né, de informação sobre quem participou. Então é difícil de reconvocar. Ainda mais quando é um protesto sem liderança clara. Se você tem um protesto liderado pela CUT, a CUT sabe como chegar nos seus filiados. Ela tem exatamente a base. Sabe? Ela tem a base. Agora, junho, a gente não sabe nem quem estava lá. Eu não consigo mandar um WhatsApp, um e-mail, um SMS, eu não consigo falar com essas pessoas. E falar é só o início da conversa. Mesmo que eu conseguisse falar, elas teriam que me ouvir. Elas teriam que elas também poder falar. Você teria que ter um mecanismo de reconvocação. Até porque uma organização sozinha não gera esse número infinito de táticas a ponto de mudar equilíbrios de poder. Então, você teria que ter várias pessoas, organizações, instituições, movimentos convocando de forma continuada e de forma ampla esse mesmo número de pessoas. Isso muda as coisas, isso não tem teto baixo. Isso a gente não soube fazer bem. De 2003 até hoje, quais foram as grandes razões para se protestar, né? A gente teve, em 2014, uma Copa do Mundo que gastou uma grana absurda de dinheiro público, 2015 ali um ano meio já dos protestos pelo impeachment, etc. 2016, Olimpíadas e o próprio impeachment. Mas se você for olhar tanto em 2013 quanto nos anos seguintes, as decisões contra as quais houve insurgência foram decisões tomadas pela esquerda autodeclarada. Se você for olhar os dois epicentros de 2013, a gente tinha em um prefeito do PT, em São Paulo, e no Rio, um prefeito do PMDB que tinha se elegido com apoio do PT. Eduardo Paes não era um prefeito de direita. Eu considero que ele era de direita, mas do ponto de vista da narrativa, do discurso, da estética, ele não tinha uma estética de direita. Eduardo Paes era um prefeito que ia para Portela sambar. Progressista no meio. Progressista, que fez palanque com Lula. E comparando com o atual prefeito carioca... Nossa, aí era quase um comunista. Aí um bolchevique. Mas, então você teve, nos dois epicentros de junho, você tinha lideranças de esquerda que se comportaram, ambas, à sua forma, de maneira muito reacionária, na sua reação a junho, e que não entenderam junho. Em 2014, você tinha uma Copa do Mundo que foi negociada por um governo de esquerda,
que estava acontecendo também em alguns centros ainda assim governados pela esquerda. E em 2016, as Olimpíadas no Rio foram o ápice da destruição de recursos públicos, do completo... Corrupção. Da corrupção mais declarada e evidente, do completo descaso com a população, numa cidade governada por um prefeito que tinha sido eleito com o apoio do PT, a partir de uma aliança histórica com o PT, e num evento que tinha sido negociado pelo PT, e que agora a gente sabe, negociado na lógica da mala. Mas já era muito evidente. Então, assim, é óbvio que com a esquerda fazendo tanta merda, a insurgência seria de direita. Não é só que a esquerda estava no poder, a esquerda estava no poder fazendo essas coisas. Mas acho que tem a ver com falta de ética ou com sonhar muito pequeno? Não, aí a gente tem que separar duas coisas. Acho que quando a gente fala da esquerda no poder, a gente está falando de partidos de esquerda, de lideranças históricas de esquerda no poder. Eu digo a agenda dela. Essa galera, eu acho que agiu com falta de ética. Não, sem dúvida, isso aconteceu. Agora, o campo de esquerda, a militância, sim, acho que a gente está sonhando pequeno. A agenda A gente esquerda. parou de gerar utopia. A gente não consegue mais projetar uma visão de mundo que seja utópica, transformadora, que capture imaginário. Talvez por a gente ter ficado tanto tempo no poder, a gente não, mas as lideranças que em algum lugar capturam a nossa energia. Quando você chega no poder, é claro que o seu horizonte de imaginação, ele fica muito mais atrelado àquilo que você consegue fazer uma vez no poder. E isso também é bonito, isso também tem um aspecto muito transformador. Uhum. Eu acho que o que aconteceu no Brasil nos últimos anos foi transformador. E acho que eu vivo num país melhor do que o país em que eu nasci. Tenho muita convicção disso. Em parte, porque quem esteve no poder conseguiu implementar políticas públicas que foram importantes para o país. Mas o campo não pode deixar de sonhar e nem de pressionar e nem de exigir mais só porque algumas lideranças chegaram num espaço de poder estabelecido institucional. Pelo contrário, se você coloca um líder no poder e você deixa de exigir dele mais, ele se transforma num líder pior. Nenhuma liderança tem espaço político para operar a partir de um horizonte que é restrito. A gente tinha que ter pedido mais do Lula, a gente tinha que ter pedido mais da Dilma, a gente tinha que ter pedido mais do Fernando Henrique, a gente tem que pedir mais dos nossos prefeitos hoje. E o que eu vejo, e isso é um alerta para os meus amigos e companheiros de direita, é a direita fazendo a mesma coisa. É o Dória chegando numa administração de uma cidade e um campo que apoia o Dória, que é um campo mais liberal, um campo mais de direita, e tudo bem, de direita declarada, mas esse campo, subitamente, exigindo pouco dele, achando normal o cara ter acordos com empresas e não dizer exatamente qual é a contrapartida, como se qualquer um que está num campo liberal, que entende como funciona o setor privado, acreditasse realmente que empresa faz doação de milhões de reais sem exigir nada em troca para uma cidade, para um político. Quer dizer, é muita vontade de ver o cara ser bem-sucedido, e eu acho que isso é genuíno, mas é tanta vontade que você exige pouco. E teu horizonte de imaginação, no caso do Dória, fica restrito a, sei lá, construir parquinho no Ibirapuera, entendeu? Pede mais do cara, caramba. Vocês não estão lá? Exige mais. Como é que vocês estão, desde 2015, protestando contra a corrupção, e na hora que o Dória exonera um secretário que estava investigando esquema dentro da Secretaria do Verde, tá todo mundo achando isso bom? Mas aí você está sendo muito otimista, como acho que é um... Com o campo? Não, otimista com a coerência das pessoas. Não só de direita, de esquerda, a coerência do ser humano, na verdade. Porque a sensação que dá é que quando um vai contra a corrupção, outro vai contra o fascismo, não sei o que, cada vez mais me parece, e não tem outra percepção fora a minha, infelizmente, de que é uma briga mais estética do que ética. É uma questão assim, você é muito mais pautado pela sua ojeriza a estética do outro. Ao outro do que a sua própria agenda ou as suas próprias possibilidades de transformação da sociedade. Sim. Né? E esse que é o risco. E acho que a gente está mais pautada pela distopia que a gente projeta no rival do que a utopia que a gente é capaz de criar. Exatamente. Esse é um super risco, porque se a gente está mais atrelado à estética do que à ética, é isso, a gente vota... A gente não, porque eu não votei na Dilma, mas
vota-se na Dilma coração valente e tolera-se que ela seja uma governante que massacra índio, que bota o futuro do país em risco por uma série de decisões que ignoram princípios básicos de equidade. Quer dizer, a gente não pode estar tão apaixonado pela estética de uma ex-guerrilheira no poder a ponto de deixar que, uma vez no poder, ela faça de fato o que ela bem entender, inclusive políticas públicas que não teriam absolutamente nenhuma associação com a esquerda. E que foram pensadas na ditadura. Que foram pensadas na própria ditadura. E isso não quer dizer que a gente tem que deixar de se emocionar com o fato de ser uma pessoa, uma mulher, que foi torturada no poder. Claro. Isso me emociona como brasileira, como filha da democracia, me emociona como mulher jovem, me emociona de verdade. Mas essa emoção não pode, a partir dela, justificar absolutamente qualquer outra coisa. A esquerda, e aí eu não estou falando das lideranças de esquerda, eu estou falando do campo, foi tolerante com corrupção. A gente foi tolerante com pior do que corrupção. A gente foi tolerante com políticas públicas excludentes, ecocidas, muito tolerante. Porque a gente estava apegado à possibilidade, à ideia, à estética de uma esquerda no poder. E a direita faz exatamente a mesma coisa. Está fazendo exatamente a mesma coisa com o Dória. O Dória é um exemplo claro da direita cometendo todos os erros que a esquerda cometeu nos últimos 13 anos. É inacreditável. Eu olho e falo, vocês têm que ter aprendido alguma coisa, queridos. Não é possível. É esse que é o seu otimismo. Ah, mas eu sou otimista, né? Tem que ser, né, Bruno? Eu tenho 28 anos, se eu não for otimista. E trabalha diariamente com organizando gente. Parece que hoje a gente tem uma fronteira aberta em termos de possibilidades técnicas, informacionais, de comunicação. Mas não de imaginação. A gente não sabe muito bem como operar nesse mundo. Você sente que a gente é um pouco refém dos nossos ícones, assim, políticos? Acho que sim. Hoje septuagenários, ou octogenários, ou já mortos, né? Acho que a gente tem heróis que foram muito importantes, mas a gente está com uma certa dificuldade de imaginar o novo. Quando você pergunta qual é a fronteira, tem uma coisa que para mim é forte, que me ocorre, que é o seguinte: eu acho que a gente perdeu na esquerda como na direita, em todos os lados do espectro político, um entendimento sobre a função do público. Muito porque o Estado se transformou numa coisa diferente daquilo que ele, em tese, deveria ser, que talvez nunca tenha sido. Mas a gente perdeu a capacidade de imaginar a vida em comum, porque em algum lugar a gente associa o comum imediatamente ao Estado. E eu acho que a fronteira, talvez, da organização se dê nas possibilidades de organização do comum para além do Estado, e que justamente por estarem além do Estado, vão em algum momento precisar de Estado. Vou tentar explicar um pouquinho. Eu estava conversando com uma amiga que todo ano vai para o Burning Man, que é um festival de música. Eu já fui para o Burning Man. 2008. Todo ano ela vai, há 15 anos, sei lá, muito tempo. E é um festival de música e arte e psicodelia no meio de um deserto nos Estados Unidos, que foi se transformando ao longo do tempo. Hoje é uma coisa um pouco mais comercial do que já foi, mas enfim. E ela falou, é engraçado, né, Alessandra? Porque você está no meio desse deserto e você tem... É um pouco junho de 2013. Porque você tem uma galera muito libertária, no sentido do libertarianismo clássico, né? De negar o Estado, quase anarquista mesmo. E você também tem uma galera que ideologicamente é mais progressista, é mais próxima de uma esquerda americana, digamos. E ela fala, o que é curioso é que todos ali em algum lugar estão ali porque se interessam por fazer um experimento de viver uma semana sem Estado. Mas quando você vai ver como o Burning Man se organiza... E sem economia. E sem economia. Mas quando você vai ver como o Burning Man se organiza, a organização do Burning Man faz todas as coisas que, no fundo, o Estado deveria fazer. Não totalmente. Decide um lugar, garante uma infraestrutura mínima de sobrevivência e de resgate para se alguém passar muito mal ou tiver algum problema. Cobra uma taxa de quem pode pagar para poder fazer essas coisas. Então, existe uma coisa de imposto. Cria regras mínimas de convívio para evitar que as pessoas se façam mal umas às outras. Então, existem consensos criados a partir de um comum. Só que isso é feito de uma maneira talvez um pouco mais leve
E que pode ser mais leve também, porque é um grupo relativamente homogêneo de pessoas. Então, você tira o dissenso, que é o difícil no Estado. Mas você faz as coisas que o Estado deveria fazer. Porque o Estado, no fundo, deveria ser árbitro do comum. E não uma outra máquina que a gente precisa operar como se ela fosse um inimigo. Eu acho que o que a tecnologia permite que a gente faça é recriar as redes de solidariedade, de formação de comum, que o Estado, em algum lugar, deveria garantir e que ele já não garante. A gente tem um projeto no Nossas, por exemplo, que chama Mapa do Acolhimento, em que a gente coloca vítimas de violência sexual em contato com terapeutas que podem oferecer terapia gratuita. E a gente também faz uma avaliação para uma rede de voluntariado dos serviços públicos de saúde mental disponíveis. Então, a gente trabalha tanto com o público quanto com o comum. Essa rede de terapeutas voluntárias estão criando o comum. Elas estão, no fundo, fazendo uma coisa que deveria ser política pública, mas que não é. Mas é possível fazer com pouco recurso, usando tecnologia. Elas estão criando uma rede de solidariedade para acolher uma mulher que está numa situação de vulnerabilidade, que não pode pagar e que sofreu uma violência. E viver em sociedade, o lado bonito de viver junto, é saber que vai ter uma rede para te segurar se você cair. É saber que se você ficar desempregado, tem um seguro-desemprego. E que além do seguro-desemprego, tem uma escola pública. Então você pode até estar desempregado, mas o seu filho não vai ser privado de futuro porque você não tem dinheiro. Quando a gente perde o horizonte de que é isso que é viver junto, e o Estado passa a ser ou um inimigo a ser combatido, ou uma máquina que faz tudo menos garantir essa rede mínima de proteção, a gente acaba se voltando para o individualismo. Eu acho que junho, para voltar para junho e 68 também, esses protestos, eles lembram a gente da beleza que é uma construção coletiva. E não é à toa que talvez as demandas mais consensuais em junho fossem por uma educação de qualidade, por uma saúde de qualidade, porque a gente volta para aquilo que é a rede mínima de proteção. E viver junto só vale a pena por isso, porque senão era muito melhor viver sozinho. Mas viver junto vale a pena porque você tem afetos e proteções e acolhimentos e redes que se formam e que te seguram no seu pior. E isso dá pra gente fazer usando tecnologia de maneira mais eficiente do que a gente tem feito nos últimos anos. E a partir daí, talvez, recuperar nossa capacidade de imaginar as possibilidades e as fronteiras da vida em comum. Eu sinto que a gente também é um pouco programado para dizer que precisamos de novas utopias, que a gente precisa de utopia, que sem utopia não dá, que isso é o motor da política, o norte de uma visão ideal de sociedade. Você acha isso realmente necessário? Você acha que a gente também não a gente de tanto apego à ideia de utopia, a gente perde de perspectiva que quanto mais utópico foi o projeto, em geral o resultado foi bastante distópico? Acho que a utopia se torna perigosa quando você resolve realizá-la. Ah, tá. Utopia não é para se realizar, né? Utopia é para ser norte, é para você poder continuar caminhando. Uhum. E aí você vai realizando no mundo real aquilo que de alguma forma te aproxima de um ideal, mas entendendo que é sempre uma aproximação inexata. Tentar realizar a utopia perfeitamente passa necessariamente por um autoritarismo, até porque a sua utopia não vai ser a minha utopia exatamente, nunca, nos mínimos detalhes. Acho a utopia ainda muito importante. Acho que a nossa capacidade de imaginar é o que nos permite dar soluções diferentes para velhos problemas. A utopia nos permite imaginar para além daquilo que nos é dado como possibilidade, e isso é transformador, mas a gente volta, claro, para a execução, e essa execução ela é negociada, ela é difícil, ela se dá no embate, e aí nesse sentido ela nunca vai ser a ideal. Eu acho que as duas coisas podem conviver, acho que elas têm que conviver. E acho que as pessoas têm papéis diferentes. A gente tem que parar de achar que todo mundo é um mini prefeito da cidade. Ainda bem que não somos. O nosso papel não é pedir para o prefeito aquilo que ele está nos dizendo que é possível. É pedir o que ele está dizendo que é impossível. Para que ele crie possibilidade. Porque em política você cria o possível. A partir daquilo que você considera necessário, imprescindível. Então a gente tem que criar a urgência e a necessidade do diferente. E deixa o trabalho duro de fazer isso
virar execução execuível na mão de quem se propôs a executar. Porque senão a gente entra numa discussão e numa relação com a coisa pública que nos coloca num lugar em que a gente sempre vai perder. Que é o lugar em que a gente tem que ter as restrições de um representante eleito, as restrições materiais e pragmáticas, mas nenhum poder. Isso não faz nenhum sentido. Se a gente não está no leme do navio, a gente tem que pedir que o navio voe. E aí lá o capitão vai dar um jeito do navio mais rápido, do navio, sei lá, ele não vai conseguir fazer com que voe, mas ele vai entender que ele vai precisar direcionar aquilo de outra forma. Tomara, né, Lê? Tomara. Tomara. Com a sua visão utópica ou não sobre o que poderia ter acontecido a partir de lá, você sente frustração, você se sente triste quando você olha o estado que a gente chegou de lá para cá, muito mais parecido com uma distopia do que esse caminho à utopia? Eu não me sinto triste de ver o estado em que chegamos. Eu me sinto um pouco... Claro, acho que existe uma frustração, porque a gente imaginava em algum momento que junho seria um turning point, né? Um momento de inflexão. E talvez ele tenha sido o início de um processo de inflexão que é mais longo e doloroso do que a gente gostaria que ele fosse. Mas eu acho que a gente está na inflexão ainda. Eu não acho que a história já acabou e a maré já virou e estamos vivendo a rebarba, o backlash, ou o que quer que a gente queira chamar. Eu acho que a gente está em pleno vórtice, a gente está vivendo a inflexão. Porque o modelo de organização política, social e econômica no qual estávamos vivendo não funcionou. Ele não funcionou para ninguém, nem para a esquerda, nem para a direita, nem para ninguém. Talvez ele tenha funcionado para uma casta muito pequenininha de políticos e algumas pessoas que de alguma forma se beneficiaram e parasitaram esse modelo, mas para a enorme maioria das pessoas ele não funcionou. E ele não é nem viável do ponto de vista planetário. Então, ainda que ele tivesse funcionado muito bem, a gente não poderia sustentá-lo. Acho que a gente está vivendo esse processo de inflexão e aí é natural que existam disputas e frustrações e perdas no caminho. Eu acho que quanto menos a gente se apegar ao velho e quanto mais rápido a gente começar a produzir o novo, melhor. Acho que a gente está muito tão triste com aquilo que a gente não conseguiu salvar e tão nostálgico mais do que utópico, que a gente está com pouca capacidade de articulação de futuro. E não adianta, as coisas vão mudar. O mundo está mudando, quer a gente queira, quer não. É melhor a gente começar a trabalhar e se organizar para orientar a mudança do que ficar numa perspectiva apenas de resistência. É claro que isso não quer dizer jogar fora garantias, direitos, conquistas, consensos, ideias que a gente demorou muito para forjar, né, como sociedade. Acho que isso, pelo contrário, isso é o que nos dá base, fundação para poder orientar uma mudança. Porque se a mudança se der a partir de um nada, aí não é mudança, né? É realmente só caos. Mas isso é diferente de se apegar às mesmas figuras, a exatamente os mesmos projetos, a não reconhecer falhas. Assim, a gente vai precisar reconhecer algumas falhas e limitações e criar uma possibilidade de novo. Dá para fazer. Agradecido, Alessandra. Muito obrigada.